Senhor Deus, Mestre Jesus, estamos muito gratos de estarmos de volta, de poder nos reunirmos para aprendermos e discutirmos a sua palavra e os seus ensinamentos. Que esse semestre, Senhor, possa ser muito abençoado para todos os que estão aqui, que eles perseverem, que nada os impeça de continuar, que o Senhor abra os seus caminhos para que eles estejam aqui, para que a gente possa juntos sempre trocar e aprender um pouquinho mais. Agradecemos, Senhor, sempre pela oportunidade que nos é dada todos os dias, assim que acordamos e abrimos nossos olhos, que possamos enxergá-las e senti-las e sempre fazermos as melhores escolhas. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja, salve Jesus e graças a Deus. Então aqui, né, o Wagner já colocou. Tem como aumentar um pouquinho essa tela, Wagner? Não. Então, ela não está do mesmo tamanho que sempre for? Deixa eu ver aqui. Tá ficando quadradinho. Mas pior que eu acho que tá assim, acho que ficava desse tamanho. Tava? É. Pra mim tá parecendo tão pequenininho e a cara de vocês tão grande. Eu tô vendo só aqui. Aí você pode destacar ela. Você clica no fixador aí, ó, do lado esquerdo, quando você passa por cima dela. Ó. Então, mas aí agora ela ficou menor ainda. Você tirou ela do destaque, deixa ela em destaque. Tá, mas tá bem pequena para mim. Mas enfim, depois eu vejo o que aconteceu. Bom, nas nossas últimas aulas, antes das férias, nós estávamos estudando as leis. Não sei se vocês lembram, nós passamos por algumas delas, né? Acho que o Wagner pode pôr até o próximo. E que a gente estava estudando sobre a lei natural ou lei divina, que são a mesma coisa, né? Nós sabemos que tem as leis dos homens, que as leis dos homens, elas são mutáveis, então elas vão mudando de acordo com a evolução da humanidade. Mas as leis divinas ou naturais, elas são imutáveis. Por quê? Porque elas não mudam independente da cultura, independente do tempo, independente do local, independente da raça, né, a que a pessoa está submetida. Então, essa lei é uma lei que perdura por conta disso, porque é uma lei divina. E pelas leis divinas, elas são perfeitas. E aí, para a gente lembrar da lei divina ou natural, ela tem duas partes, né, que se refere tanto à lei física quanto à lei moral. Então, a lei física são aquelas leis que regulam todas as leis do universo, de funcionamento do universo. Vamos pensar mais na questão física mesmo. E as leis morais, que eram que nós estávamos começando a estudar. Tá? Pode passar, Wagner. Aí a lei moral, o que a gente lembra, assim, dela, né? Nossa, para mim tá muito pequeno, depois eu vou ver o que eu faço com essa tela. Que essa lei natural, então, de acordo com a lei natural é a lei de Deus, né? E essa lei, a gente tem que pensar no seguinte, né? Para que ela serve? Então, a lei natural, ela serve dentro dessa parte para ela organizar todos os acontecimentos e funcionamentos do planeta, do universo. E quem estuda essa lei natural é a ciência. Então, a ciência cada vez mais se apropria dessas leis naturais para que o seu conhecimento a respeito do funcionamento do universo, ele cada vez se torne mais amplo, tá bom? Pode passar, Wagner, por favor.
E as leis morais e as naturais são a mesma coisa? Não, as leis morais são parte dessa lei natural, dessa lei divina, e a lei moral, ela estuda a questão do desenvolvimento moral do homem. Então, é a lei que rege, é como se regesse, né, se regesse as nossas atitudes, os nossos comportamentos, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. É como se essas leis organizassem os princípios básicos, que não seria só de sobrevivência, porque aí estaria associado mais com as leis físicas, mas sim com o desenvolvimento do espírito. Então, a lei moral está muito mais ligada a esse desenvolvimento, tá bom? Aí, lembrando, todas essas são as leis morais. Então, progresso, igualdade, liberdade, adoração, sociedade, trabalho, reprodução, justiça, amor e caridade, destruição e conservação. Eu fiz um check na que nós já estudamos. Então, nós já vimos a lei do progresso, a da adoração, a do trabalho, da reprodução e da conservação, tá? Aí vamos lembrar rapidinho um pouquinho o que é cada uma dessas. Aí na lei da adoração. Então, essa lei diz respeito à elevação dos pensamentos a Deus. Eu peguei, gente, bem um resuminho, tá? Depois, se vocês quiserem, vocês pesquisam de novo nas aulas anteriores. E aí a gente viu que adorar ao Senhor não é simplesmente você se ajoelhar, ou você fazer promessas, ou você oferecer coisas para Deus, mas a lei da adoração, na verdade, vem desse outro lado de você gostar muito e de você tornar aquilo com um valor muito grande para si e como sagrado, né? Então, em que consiste? É nessa elevação do seu pensamento a Deus, e deste, pela adoração, aproxima o homem da sua alma. Então, na verdade, é esse encontro de comunhão com Deus. Então, você adorar a Deus é você estar comunhando com Ele. E comunhando o quê? Também as suas ideias, também o que Ele nos propõe, para que nós aprendamos e a gente possa evoluir. Tá bom? Então, a lei da adoração é basicamente essa, a gente lembrando um pouquinho. Quem quiser falar o que vai lembrando também pode ir falando, tá bom? A outra lei é a lei do trabalho. Então, essa lei do trabalho, ela traz a questão de que, se nós somos espíritos em constante evolução, o trabalho faz parte disso. E eu não estou dizendo desse trabalho que a gente realiza enquanto profissão somente, mas o trabalho interno da gente se propor a conhecer mais, a se autoconhecer, ampliar nossos conhecimentos, e sim, colocar em ação, porque o trabalho, ele é ação, então colocar em ação todos esses conhecimentos aprendidos, que essa é a parte que eu acho que da lei do trabalho é a mensagem mais importante, e que inclusive não adianta a gente saber o evangelho de cor, não adianta a gente saber o livro dos espíritos ou toda a doutrina de cor, se a gente, através do trabalho do nosso dia a dia, a gente não coloca isso em prática. Então, da lei do trabalho, é que a gente consegue realmente progredir, tá? Aí aqui, né, só retomando um pouquinho ainda sobre a lei do trabalho, que fala que para o homem, né, porque a lei do trabalho, ela é principalmente presente nessa categoria de espíritos nominal, não que os animais, eles não trabalhem, os animais, eles lutam e se organizam para a sua sobrevivência. Nós, além da nossa sobrevivência, a gente tem todo esse lado que eu já acabei de falar. Então, o trabalho não é só para as conquistas materiais. Kardec já coloca, Emmanuel também já colocou várias vezes, até o próprio Chico, que as questões materiais, elas são importantes também, mas o trabalho, ele não tem só esse objetivo, o objetivo de você ter a sua casa, de você ter a sua comida, isso é importante, mas ele é muito maior que isso, tá? Por quê? Porque também o trabalho desenvolve a inteligência do homem. Volta só um pouquinho, Wagner, por favor. A moral, os sentimentos daquele espírito que está em evolução, porque é através do nosso trabalho que a gente entra em contato, inclusive, com outras pessoas. E é através disso que a gente também vai aprendendo
a respeitar, a gente vai despertando sentimentos, às vezes bons, às vezes ruins dentro da gente, a gente tem que lidar com tudo isso. Então, essa lei do trabalho, ela também visa esse progresso, tá? Agora sim, Wagner. A outra lei era da reprodução, e a lei da reprodução, a gente entende também como essa importância dessa renovação. Então, através da reprodução, dentro das leis até físicas, naturais, então das plantas, dos animais, isso nos possibilita, inclusive, termos, por exemplo, os alimentos necessários ou manter o clima do planeta através da reprodução das plantas, ou seja, tudo ele é organizado de uma forma que, se não houvesse essa reprodução, essas células, essas plantas, quando morressem esses animais, não teriam outros, né? E para a gente, a lei da reprodução, ela ainda tem esse caráter espiritual. Então, se a gente é criado simples e ignorante, mas com essa capacidade de raciocinar, com essa missão de progredir, é através dessas múltiplas reencarnações, que só se dá através da reprodução, para a gente alcançar essa perfeição. Tá? Então, a lei da reprodução, então a gente entende, a gente começa a entender quando estuda as leis, que todas elas estão interligadas, né? Todas elas se complementam, que elas não são leis isoladas, uma depende da outra, para que realmente o progresso e a evolução aconteçam. É interessante a gente parar para pensar que nós temos a capacidade de trazer um espírito para esse plano terrestre. Nós temos essa capacidade, essa responsabilidade ao mesmo tempo, mas também temos essa capacidade. É interessante pensar assim também. Sim. E a lei da conservação, que ela fala sobre os cuidados básicos em relação a essa vida. Então, a lei da conservação, ela também é de extrema importância nesse sentido de você conservar. E quando eles, o Kardec coloca sobre essa lei, né, que os espíritos colocam para o Kardec sobre essa lei de conservação, ele fala que essa conservação, eu não sei se vocês lembram, que fala até da questão da natureza, que ele começa desde lá, né, então, que a gente tem que também conservar o planeta que foi criado para nós habitarmos. Então, essa lei da conservação começa desde essa preservação do planeta até a nossa própria autocuidado, nosso próprio autocuidado. Então, a lei da conservação, ela também fala que você tem que cuidar do seu corpo, que você tem que cuidar da sua mente, que você tem que cuidar do seu espírito, para que isso se conserve, para que você não antecipe até o seu desencarne. Então, ela faz com que a gente pense nessas obrigações que a gente tem que ter com o nosso corpo, com o do próximo, então com o do filho, quando você recebe um filho, você tem que alimentá-lo, cuidado. Por quê? Porque é para a conservação da vida de modo geral, tá? Foram essas leis, basicamente, que a gente trabalhou, né? Não sei se vocês lembram de alguma outra coisa, ou têm dúvida, ou querem falar alguma coisa antes da gente partir para a aula de hoje. Tudo certo? Podemos seguir? Então, vamos embora. Então, a gente acabou de falar da lei de conservação e hoje a lei que a gente vai estudar é da destruição. Parece antagônico, né? O que vem à cabeça de vocês quando, não sei se vocês já leram essa parte do Evangelho, enfim, devem ter lido em algum momento, mas o que vem à cabeça de vocês quando a gente pensa na lei da destruição? Não parece uma coisa incongruente com o pensamento, né? O que vocês acham? Não acham nada? Que coisa bonita, esses alunos voltaram, né, Wagner? É igual uma erupção vulcânica, parece uma destruição, né? Mas ela vem para renovar.
Parece que no momento, na nossa visão, é uma destruição, mas na verdade, a longo prazo, ela é uma renovação. Os dinossauros ser extintos, terremoto, tudo isso é destruição, parece ser destruição, mas é uma renovação, né? Ah, o Murilo colocou no chat, é Não, isso mesmo, a gente falou ontem no Evangelho, quer dizer, vocês falaram, eu não sei, não estava lá, na né? verdade, essa foi a leitura de ontem do Evangelho. Olha só como, né, como É. tudo é preparado, como tudo é certinho. Você lembra Então, a gente como é, Wagner, para eu ver? Essa parte do Evangelho eu ainda não li. no capítulo das leis morais, eu acho que é o capítulo 2 do... Não vim 2 trazer a não, é a paz. segunda parte do Evangelho. Acho que a segunda parte fala sobre as leis morais, se não me engano. Não vim trazer a paz. É. Pode passar, Wagner. Então, a lei da destruição, quando a gente começa a ler sobre ela, a gente tem que ter esse olhar que, na verdade, deveria ser a lei da transformação. O antigo deixa de existir para ter o espaço para o novo. Então, isso em tudo. Então, se a gente for pensar na nossa vida, isso, eu estou lendo agora do Murilo, isso mesmo. Se a gente pensa na nossa vida, em quantos momentos, não é que a gente teve que destruir, mas deixou de existir. Então, mesmo o bebê, é uma fase da vida. Não é que ela foi destruída, não. Ela deixou de existir para que aquele bebê se tornasse uma criança, depois um adolescente, depois um adulto, depois um idoso. Então, quando a gente pensa na lei da destruição, a gente tem que ter esse olhar de que, como o próprio Lavoisier falou, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, mesmo quando tem uma erupção vulcânica, quando tem um incêndio natural numa grande área florestal, a gente percebe que aquele incêndio, quando ele é natural, né, porque aí fica dentro dos parâmetros do que a floresta consegue comportar, ele renova o ciclo da natureza. Ele mata o excesso de plantas para que justamente, inclusive, as outras árvores possam vigorar mais forte. E toda aquela cinza, ela é transformada naquele solo para também se transformando em adubo e nutrientes importantes para que essa floresta se mantenha viva. Então, é como se fosse uma limpeza necessária para que essa transformação e essa conservação acontecesse. Então, a gente tem que pensar que a conservação e a destruição, elas só são antagônicas quando elas são causadas pela ação humana em excesso. Aí sim, é difícil você conservar se você está destruindo muito. É isso que a gente vai ver um pouquinho nessa lei de hoje, tá? É um pouco de spoiler o que eu vou falar depois, mas antes que eu esqueça o raciocínio, que nem o Murilo está dizendo aqui, que a gente tem um costume de achar que as coisas estão dando errado, que a minha vida está um inferno, está acabando, o mundo está acabando, olha lá as guerras, vai destruir, vai acabar, vou ficar pobre, eu vou perdi minhas coisas, perdi o meu carro. Aí a gente sempre acha que está tudo acabando, tudo sendo destruído na nossa vida, mas na verdade está sendo renovado, né? Por exemplo, perdi uma blusa lá que eu gosto muito. Mas aí, de repente, eu ganhei de presente uma blusa nova, muito melhor, assim. Então, faz parte desse ciclo, esse processo de renovação interna também com a gente, né? O nosso emocional, ele se destrói às vezes. A gente fica depressivo, a gente fica triste, a gente tem problemas e, de repente, isso nos fez gerar uma... Como se diz? Você tem que se opor, se refazer com essa tragédia mentalmente. E aí você cresce mais forte, né? É um galho de árvore que é podado e que ele cresce mais forte depois. Que é na nossa mente, né? Nos nossos sentimentos. Que às vezes, que nem eu falo lá, do meu psicólogo falou para mim lá que a minha mãe e meu pai faleceu, isso, né, acabou lá comigo e tal. E ele falou, não, na verdade a gente fez mais forte para a vida, porque você aprendeu a cuidar da sua casa, sua mãe não está aí para fazer comidinha para você, você tem que fazer tudo sozinho, você é o mais forte agora, porque você não, né, você teve que lidar com a situação. Então, nesses aspectos aí que essa destruição é bem-vinda, né, na nossa vida.
Uhum. Isso mesmo. Aí, o que o Livro dos Espíritos fala especificamente? Então, ele fala que preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. O que chamais de destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. Então, se a gente pensa até no nosso desencarne, a gente destrói o nosso corpo físico, mas para quê? Para que a gente renove e renasça entre modo de dizer, enquanto espírito, né, se liberte e que fique enquanto espírito para essa renovação. E aí, de novo, quando a gente encarna, a gente tem que abandonar, entre aspas, né, somente nós sermos espírito para entrarmos dentro de um corpo físico. Então, tudo isso a gente tem que pensar que são esses ciclos, que é como o Wagner falou. A gente acha que está tudo errado, mas na verdade está tudo certo, né, porque sempre está tudo certo. E aí a gente vai começar a entender que ele fala de 2 tipos de destruição. E a gente vai aprofundar mais um pouquinho daqui a pouco. Então, essa destruição abusiva, que ele começa na questão 735 do Livro dos Espíritos, são aquelas que ultrapassam as necessidades, mostrando a predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual, sendo o homem responsável pelos abusos que tenha cometido, comete ou virá a cometer. Então, aí, por exemplo, tem foto de Mariana, Minas Gerais, também quando estourou a barreira, né? Então, isso é uma destruição abusiva, né? O que a gente está vendo hoje com o povo Yanomami é uma destruição abusiva causada pelo homem. Então, isso a gente vê na história da humanidade o tempo todo. Então, países que não têm mais florestas, que não têm mais córregos, riachos, nascentes de água, porque destruíram tudo. Então, essa é uma destruição abusiva e que, sendo o homem responsável, ele vai arcar porque tem a lei de causa e consequência. Então, nós, na verdade, estamos encarnados aqui, nós não construímos a barragem, eu estou falando nós aqui, mas nós não sofremos o que o povo de Mariana sofreu, mas, de certa forma, nós também somos responsáveis. E nós somos responsáveis quando? Quando nós consumimos sem parar. Então, se eu troco de celular todo ano, quanto de metal tem naquele meu celular? E aí, de onde veio esse metal? Vieram de todas essas minas. Então, se eu troco todo ano, eu estou sendo irresponsável no meu consumo e eu estou cometendo um abuso. Então, de certa forma, eu estou contribuindo para que tudo isso aconteça. Isso é em tudo. Então, é quanto à alimentação, quanto a vestuário, quanto a outros bens materiais. Se eu estou consumindo em excesso e sem necessidade, eu estou contribuindo para essa destruição abusiva, tá? No Livro dos Espíritos, eles perguntam se é prejudicial a questão de você matar um animal para você se alimentar, você comer carne, né? E naquela época, o que os espíritos orientaram e o que eles falaram é que isso não é uma violação da lei de Deus, mas seria uma violação da lei de Deus você ter o prazer da caça, isso sim é abusivo. Você matar para tirar o chifre, você matar um animal só pelo troféu de ter a cabeça dele, isso sim é uma destruição que não tem sentido de acontecer porque não colabora nem para a conservação e para a preservação da nossa espécie. Então, e aí ele cita, né, que os animais não destroem mais do que eles necessitam. Então, o elefante, ele vai lá e arrancar só o galho da árvore que ele vai comer. Ele não vai destruir 5 árvores. Ele vai pegar aquele galho do que ele precisa comer. O leão vai caçar lá o búfalo e vão comer o búfalo e ele não vai ficar caçando 5 búfalos. Agora eu não lembro se os rinocerontes eles matam ou eles só faz eles para dormir e corta? Não, eles matam. Eles matam só para Na maioria das vezes eles matam só para tirar o chifre e dos elefantes também. Não dá o pilo lá para eles dormir, não. Não. E mesmo porque eles cortam o chifre de uma maneira que não é nem cirúrgica, vai.
Então, mesmo que fosse para o rinoceronte adormecer, depois ele ia ter infecção naquele lugar onde foi cortado aquele chifre, né? Para você ver o absurdo, tem uma região da África, que eu não lembro qual dentro de uma reserva, que os cuidadores daquela reserva fizeram isso de sedar os elefantes, cortarem as presas, mas aí de uma forma responsável, para que eles não fossem mortos para caçarem as presas, para que eles continuassem vivos. Então, olha o absurdo. E o elefante, a gente sabe que ele precisa da presa, até para derrubar a árvore quando ele precisa, ele usa a presa como parte do corpo dele. Hoje mesmo eu vi que morreram num avião, não sei quantos ursos, não sei se vocês viram isso. Ursos que saíram da América aqui, pararam na Romênia, acho que é Romênia? Bélgica? Sei lá, pararam num país lá, e de lá ele ia para a Ásia, não lembro qual país que era. E como estava muito frio nesse aeroporto, eles ficaram dentro da aeronave, né, durante um certo período. Todos os 14, 18 ursos morreram. Então, para quê? Tirar o urso do seu habitat, porque diz que são aqueles ursos dançarinos. Acho que iam para Tailândia, sei lá para onde que iam, para a Índia, não sei. Né? Então, assim, para quê? Para que você vai tirar o bicho da natureza para oferecer como um circo, Então, tudo isso, a gente sabe que já evoluiu. E é o que a gente já discutiu em outra aula, que até o Wagner deu o exemplo dos cachorros, que antes o cachorro ficava solto, depois ficou no quintal, depois ficou agora está dentro de casa. Hoje já tem esse olhar maior. Então, hoje, por exemplo, no Brasil é proibido o circo com apresentação de animais, é lei. E eu, quando criança, eu ia e achava o máximo ver o urso, o elefante se equilibrando num negocinho desse tamanho. Quando fechava jaulas, né, jaula, era só um cercado e entrava os tigres, eu achava aquilo o máximo. E hoje, para mim, seria um show de horror, porque a gente vai evoluindo a nossa consciência. Então, é isso também que, dentro da própria evolução da humanidade, cada vez mais a gente vai ter a tendência de ter menos destruição abusiva e, em algum momento, ter destruição natural. E aí o que ele cita ainda é que nos planetas extremamente desenvolvidos, né, os mais superiores, essa destruição quase, nem a natural quase não existe, porque não precisa. Então, por quê? Porque não tem mais a matéria precisa ser transformada o tempo todo. Então, nos que são mais espirituais, as mudanças, elas ocorrem de uma forma muito mais lenta, porque não é mais tão necessário. Tá? Sem contar que a gente pode contribuir com essa destruição de uma maneira tão indireta, tão sutil, que a gente tem que prestar atenção, né? Às vezes, eu gosto de ter um chifre de rinoceronte pendurado no meu pescoço, né? Aí você olha a foto do rinoceronte morto aí e se condena, você fala, que coisa horrível. Então, às vezes a gente... Dentinho de tubarão, quantos não tinham colarzinho de dentinho de tubarão no pescoço? Aí a gente tem que refletir o quanto a gente contribui, seja no desperdício da água, poluição da água, não, sei lá, separar o lixo errado, sei lá, alguma coisa do tipo, e não ter essa consciência. A gente tem que ter essa consciência, né, que a gente também destrói de uma forma indireta. Sim, com certeza. Aí sim, agora a gente vai entrar um pouquinho nessa destruição natural. Então, a destruição natural são os ciclos que a própria natureza coloca. Então, furacões, tempestades, até um próprio tsunami, um terremoto, um vulcão, incêndios naturais nas florestas, né? Então, tudo isso faz parte dessa destruição natural. Então, um tsunami, a gente sabe que é um terremoto que aconteceu em alto mar. E o que é esse terremoto? É a acomodação dessas placas tectônicas, porque o planeta Terra continua em constante evolução e transformação, porque é a outra lei. Então, a gente já viu, desde que o planeta, né, eles estimam lá que tem 4,7 bilhões de anos, quantas fases ele já passou até ele ser o que ele é hoje. E ele vai continuar se transformando. E aí, esses fenômenos, eles fazem parte disso.
Só que aí a gente tem que pensar, que é o que as mudanças climáticas trazem para a gente também como uma questão humana. Então, o que seria natural, por exemplo, furacão, é um fenômeno natural, mas começar a ter furacões com tanta frequência que antes não existia, isso não é natural. Isso é causado por uma ação de mudanças climáticas, de elevação de temperatura dos oceanos. Então, tudo tem a ver, né? Então, a gente tem que pensar hoje o quanto realmente ainda pertence essa destruição natural e o quanto é o impacto direto e indireto dessa ação humana sobre o planeta durante séculos, tá? É igual essas tragédias que acontecem aí sempre, principalmente no Rio de Janeiro, né? Aqueles barrancos, né? Aquela destruição, aquela terra caindo, aquelas casas indo embora, tudo. Acho que ali, além de, querendo ou não, ter uma contribuição nossa ali, né? Sim, tem, porque a gente tirou tirou as árvores de cima. Então, ali era para ter uma terra com uma árvore, um monte de árvore com raiz profunda que segura a terra. Cortei a árvore, tirei essa raiz que segura a terra. Choveu, escorreu, foi tudo para baixo. Então, a gente tem que realmente pensar em tudo isso, né? Então, a destruição é uma lei natural, porque precisamos renovar, aperfeiçoar a espécie. Se mantivéssemos eternamente o nosso corpo físico, não haveria o melhoramento dos seres vivos. Então, isso enquanto todas as espécies, não só as humanas, não a humana. Para que haja equilíbrio ecológico, uma espécie destrói a outra para sobreviver. Destrói não no sentido de exterminar, destrói no sentido de caçar. Então, no caso, aí o leão está caçando esse búfalo, não sei o que, um gnu, que bicho que é esse, e ele vai matar, vai destruir aquele corpo porque ele precisa se alimentar. Então, a destruição recíproca dos seres vivos é, dentre as leis das naturezas, uma das que, à primeira vista, menos parecem conciliar-se com a bondade de Deus. Então, quando a gente olha sobre a lei da destruição, a gente fala, parece que isso não é de Deus. Mas para justamente trazer esse ciclo. São aquelas que ocorrem na natureza, tendo em vista a transformação e a renovação e a melhoria dos seres vivos. Acontecem para manter o equilíbrio natural, então ter esse equilíbrio, e auxiliar na evolução e progresso como um todo, tanto para a matéria quanto para o espírito. Então, voltando novamente, vamos supor, o que está acontecendo agora em São Paulo, um exemplo. Apareceram as capivaras lá ao longo da Marginal, né, que a gente chama até de ciclo capivara, quem anda ali agora, de tanta capivara que tem. Então, no começo, que bonitinho, um casalzinho de capivara, que bonitinha a família de capivara. Agora já está uma população de capivara. E por quê? Não tem predador ali. Quem que come capivara? É a onça. E a onça está onde? Está no Mato Grosso. Então, é uma população que vai crescer em desequilíbrio. Por quê? Porque não teve esse outro elemento que fazia parte dessa cadeia. Então, a gente tem que entender também que para acontecer esse equilíbrio natural, todas as espécies, elas têm que estar cumprindo a sua função dentro desse ecossistema, tá? Aí, voltando para destruição necessária e abusiva. Então, a lei da destruição é uma lei da natureza. Então, isso a gente tem que pensar como uma premissa. O mundo material sempre estará em transformação para cumprir os desígnios de Deus. Então, nosso planeta, ele sofreu todas essas transformações porque está dentro desse planejamento universal e maior, do qual o planeta Terra faz parte, e nós dentro desse planeta. A transformação tem por objetivo a revolução e a evolução dos bichos. Do ponto de vista do espírito imortal, fica fácil compreender a justiça perfeita de Deus. Uma justiça amorosa, diferente da justiça humana, que necessita transformar-se para acompanhar a evolução moral da humanidade. Então, voltando de novo lá para o início de a gente relembrar. As leis humanas, então, elas têm que acompanhar essa evolução moral da humanidade. Então, elas mudam. O instinto de destruição dos seres vivos é maior quanto mais próximo estiver da sua criação divina. E a destruição entre os animais visa somente alimentação e defesa, o equilíbrio entre os seres vivos e a natureza, que a gente acabou de falar. Mas olha só esse primeiro pedacinho, chama atenção para ele, que o instinto de destruição dos seres vivos, quanto mais próximo ele tiver da sua criação, então, ou seja, quanto mais primitivo for o espírito,
mais ele tem esse instinto de destruição. Quanto mais evoluído for o espírito, menor é esse instinto de destruição, tá? Aí ainda fala aqui da cadeia alimentar, que a gente acabou de dar o exemplo, que faz esse equilíbrio da vida e da reprodução, né? E aí ele fala desse equilíbrio entre dois instintos, que é o da conservação e da destruição. Então, em algum momento eu tenho que destruir para conservar outro. Então, o animal tem que comer outro, então ele destrói, até a própria zebra que come aquela planta, então destruiu aquela planta, para que a vida se conserve em outro ser vivo. A destruição vai sendo menos necessária à medida que a evolução de espírito vai sobrepondo-se à matéria, e nos mundos espalhados pelo universo, mais evoluídos que a Terra, a destruição é abrandada, que é o que eu falei anteriormente, tá? No universo, em qualquer lugar, a destruição tem os seus limites. Então, tem uma parte que ela não pode passar daquilo, porque senão vai causar todo esse desequilíbrio. E aí a gente pensando na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, que foi causada pela humanidade, e nós corremos um risco iminente de destruição planetária generalizada. Quando eu falo destruição planetária, na verdade não é planetária, é da humanidade, né? Por quê? Porque a gente fala, nós vamos, a Terra fica, né? Tem até um ditado, né, que é de Gaia lá, fala assim, o povo vai, a Terra fica. Então, é lógico que a natureza ia demorar uns anos, mas ela ia se regenerar. Voltar a acontecer, mas provavelmente a humanidade teria sido destruída, aniquilada. Então, a gente tem que pensar nisso também, e nesse processo de evolução, sempre falou de uma possibilidade de uma terceira guerra mundial, e que se ela existisse, ela iria ser realmente... exterminar a população humana. Por quê? Porque ela não precisaria do confronto tanto militar, mas sim jogaria as bombas atômicas e tchuf, tudo acabaria, o gás, enfim, e tudo acabaria, tá? Aí o que fala, né? Ele ainda fala do abuso também contra os animais, né? Então, não só de você matar, e aí o oposto, a idolatria. Então, o oposto de você destruir é você idolatrar. E aí fala que a idolatria dos animais pode levar a um excesso de um sentimento louvável, indicando essa idolatria, fanatismo e mais medo supersticioso do que bondade. Então, por exemplo, na Índia, as vacas lá são idolatradas pela população. Por quê? Porque eles a veem como um animal sagrado. Não só a vaca, né? Todos os animais para eles são sagrados. Mas a vaca, ela é na visão deles, realmente tem essa questão da idolatria. Então, aí ele fala para a gente também tomar cuidado com esse oposto. Tá? Então, um exemplo bem comum é tem pessoas que gostam mais do cachorro do que o próprio filho. Sim. Tem gente que não quer ser pai, mãe, porque considera mais os animais, né? É mais fácil, né? O cachorro come ração super premium num potezinho mais limpo que o prato de casa. E o filho é esculachado. Você vai lá, pega no armário, pega qualquer coisa, para de me encher, né? No começo da pandemia, inclusive, muito foi falado, né, que uma das lições aí que ela vinha era justamente essa, da gente aprender a olhar mais para o próximo, né? A reaprender a gostar do ser humano, né? Respeitar o ser humano, amar tudo, porque a humanidade estava mesmo indo muito nessa linha de eu prefiro os animais do que um ser humano, né? Eu mesmo, em algumas fases da minha vida aí, eu cheguei a falar e ter isso mesmo, esse sentimento de, não, eu amo meus cachorros são tudo, né, meus gatos, do que o próximo, né, do que o ser humano. Porque é mais fácil, você entende que a gente está escolhendo, não está escolhendo a porta direita, a gente está escolhendo a outra. Sim. Porque é mais fácil, porque o cachorro não te confronta nas suas emoções, e o ser humano sim. Então, é nesse exercício de você estar com alguém, né, com um parceiro, uma parceira, independente de qualquer tipo de relação que seja, de trabalho, de amizade, enfim, você estar com outro, ele te confronta. Ele traz à tona todas as tuas sombras,
E o cachorro e o gato só de vez em quando, só quando você tá com raiva, né? Você tá querendo dormir, ele fica andando na sua barriga achando que é almofada às 3 da manhã. Aí você fica com um pouquinho de raiva, né? Mas isso passa. Pode ir, Wagner. Aí fala dos flagelos destruidores, que é uma outra questão, né? Então, esses flagelos que ele fala são os eventos. Então, eles podem ser naturais, como terremoto, vulcão, tsunami, ou provocados pelo abuso do uso que a humanidade faz do seu ambiente físico, como as inundações provocadas pelo aquecimento global. Então, não só o que você falou, Josi, mas também as inundações. Eu sigo uma página no Insta que é Santa Catarina em Fotos, porque eu gosto lá de ver os lugares, Santa Catarina, se algum dia eu quero viajar. Só que ultimamente, e já faz muitos meses, eles só estão colocando inundações, que a gente não tem conhecimento aqui. É tudo cidadezinhas pequenas, o rio não sei o que transbordou, aí mostra aquela imagem daquele rio arrastando o caminhão, né? Então aí depois mostra do Rio do Rastro, aquela serra do Rio do Rastro, o carro preso lá e descendo uma cachoeira na estrada, como se fosse uma cachoeira. Então tudo isso a gente sabe que chuva sempre teve, mas esses fenômenos extremos é causado por esse desequilíbrio, tá? Então, os flagelos destruidores são assustadores, terríveis no momento, mas quando observados espiritualmente, percebemos que a perfeita sabedoria divina acelera a transformação e promove o equilíbrio perdido, quando ele é natural. A natureza possui seus próprios meios de atingir esse equilíbrio, revelando novamente as leis perfeitas de Deus para o mundo material. Essa destruição também tem o seu valor moral. Então, por exemplo, o tsunami que aconteceu na Índia, quantas mil pessoas que morreram lá, né? Então, tudo isso também teve um valor moral, não só para os indianos que sofreram, mas como a comunidade internacional se mobilizou para ajudar aquele povo na reconstrução e no atendimento daquelas pessoas que estavam passando por aquilo. Então, tudo isso mostra essa questão da solidariedade entre as pessoas, que é um exercício moral. Então, fala essa ajuda recíproca entre os irmãos espirituais da família universal. Então, estimula a inteligência também, levando os humanos a encontrarem novas soluções. Então, qual é isso? Por exemplo, combustível, irrigação de deserto, onde você pode plantar onde antes não conseguia plantar nada. Então, tudo isso também traz esse desenvolvimento intelectual. Sobre as guerras, a gente conversou já um pouquinho, mas aí o que aponta, né, no livro dos Espíritos e nas leituras, que a guerra é realmente uma destruição desnecessária e revela a predominância dos instintos, ignorando que a morte não existe. A morte do corpo físico causada pela guerra revela o direito do mais forte, característico de humanos que vivem num horizonte tribal. O que ele quer dizer também com isso? Que na guerra, na verdade, é sempre essa disputa desse poder, né, para saber quem é o mais forte, quem não é. Então, o poder econômico, o poder sobre lá os poços de petróleo, então quem vai tomar aquele país, porque tem petróleo embaixo. Então, sempre essa do mais forte sobre o mais fraco, de um povo contra o outro. Então, os alemães, que se achavam superiores, contra os judeus, que pelos alemães eram vistos como inferiores, então tem essa perseguição. Então, isso sempre teve durante toda a história da humanidade, isso não é recente, né? O próprio Cristo sofreu isso, então se sofria naquela época o povo hebreu, então faz parte do crescimento da humanidade. Sobre o horizonte espiritual de Jesus, a guerra irá desaparecer, mas na fase de transição é um mal necessário para libertar um povo ou a sua defesa. Então, ela ainda é necessária para que a gente aprenda algumas coisas, infelizmente. Pode passar, por favor. A liberdade e igualdade é um direito fundamental que a humanidade luta para ver implantado no planeta. O avanço do conhecimento colocou a guerra entre as nações mais desenvolvidas, no impasse. O uso da energia atômica, além de destruir o inimigo, também destruirá o agressor. Então, a gente vê que numa guerra, na verdade, ninguém vence, né? Todo mundo perde. É esse entendimento que tem que começar a ter, né? Eu lembro de um relato de um aluno meu, numa palestra, era uma palestra
sobre o surgimento da União Europeia, que foi pós-Segunda Guerra Mundial, né? Começou a ONU, começaram essas organizações internacionais para que justamente evitar a guerra, né? E aí a gente contando a história disso e eles não entendendo por quê, porque uma criança não entende, porque não é lógico para a cabeça de uma criança a guerra. É muito difícil eles entenderem isso, validar guerra, escravidão, para eles são coisas absurdas, né? E aí ele fala assim, porque era um país que queria dominar o outro para ter o poderio econômico, né? A gente falando mais ou menos assim, o palestrante na época. Aí a criança falou assim, mas não sai mais caro fazer a guerra e depois consertar o país? Então, se falava de economia, de dinheiro, na cabeça dele, saía muito mais caro você fazer a guerra e depois consertar todos os estragos de uma guerra, do que sairia mais barato se cada um ficasse, entre aspas, com o seu dinheiro, né? Então, a gente percebe, assim, as incongruências e as inconsistências da humanidade. O desenvolvimento da violência não pode ser ignorado. A guerra passa a assumir outras faces, o terrorismo, o crime organizado, o fanatismo religioso como forma de destruição suicida. Então, são as outras formas de guerra que a gente percebe que também acontecem, inclusive do fanatismo religioso ou do fanatismo até que nós vimos político existentes aí nesse último ano no nosso país, tá? Somente quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus, os povos serão irmãos. Aí sobre o assassínio. Então, o assassinato, ele também é um abuso dessa lei de destruição. Porque do ponto de vista espiritual, interrompe uma vida que estava lá em expiação, ou missão, ou com algum outro propósito. Então, o assassinato, ele também é visto nesse sentido como uma lei de destruição. E nele entra, inclusive, a questão do aborto. Tá? Então, o aborto também entra dentro dessa categoria. E aí, o que a gente tem que aprender com isso? Indo já lá para baixo, que eu não vou ler tudo. Respeitar o direito do outro e ter uma opinião diferente que tem uma opinião diferente da nossa. Então, esse é o primeiro exercício. Então, quantas brigas, quantos tiros não acontecem porque foi uma simples troca de xingamentos, de tolerância, que um provocou o outro, e aí um acabou te sacando a arma e atirando no outro. Crueldade. Também é um abuso de destruição. Sentir prazer pelo sofrimento do outro, seja ele animal ou outro ser humano. Então, revela quase a ausência do senso moral. Quase porque o senso moral existe em todos os seres humanos, por princípio, e esse germe de moralidade irá se desenvolver nas reencarnações futuras. Então, todos nós nascemos com esse senso moral. Só que às vezes ele está tão nebuloso, ele está tão escondido, ele está tão pouco desenvolvido, que faz com que, por exemplo, eu sinta prazer em torturar um cachorrinho, vamos supor. Tá? Ou uma criança, essas pessoas que batem em criança, que judiam de criança, judiam de idosos, normalmente são de pessoas que não têm forma de se defender, né? Foi o que a gente leu no Evangelho retrasado, o Murilo não estava lá. A gente falando sobre pessoas que têm o prazer de fazer o mal, né? E que ainda precisa ter um passo maior a progredir para poder fazer o bem, até fazer o bem. Às vezes a gente chega num nível neutro, na ausência de fazer o bem, não faz o mal, não faz o bem. E quem faz o mal com prazer tem um caminho mais longo para seguir, né? Aí ainda fala, né, que o humano primitivo tem mais possibilidade de ser cruel por viver de instintos, renascendo uma sociedade mais organizada, e se a prova for pesada, pode sucumbir e provocar tragédias, muitas vezes incentivadas por espíritos inferiores e perversos. Então a gente pensa que, por exemplo, encarna agora no planeta esse espírito que ainda tem um instinto de crueldade muito grande. Então, ele, lógico que ele vai sucumbir a essa prova, ele não vai dar conta, talvez, de ainda evoluir. Então, ele realmente vai sofrer, além das penalidades
humanas, né, então das nossas leis e tudo mais, ele ainda vai sofrer com tudo isso em débitos que ele vai estar contraindo para próximas encarnações. Impossível eternizar-se na crueldade, pois o senso moral está presente. Ah, isso já foi, tá? Fala assim que é impossível a gente ser eternamente cruel. Pena de morte. Pena de morte também é vista... Ai, tá tocando o interfone, mas vocês vão escutar, mas eu não vou atender, tá? A pena de morte, então, também é um assassinato que ele é legalizado pela sociedade, só que pelas leis divinas não, porque não deixa de ser um assassinato. Jesus, Deus, nunca falou que tem que matar as pessoas, né, porque elas cometeram algum crime. E aí essa punição, a gente vê essa pena de morte, que ela já existe, ó, o mais antigo documento que registra uma pena de morte é esse código Hammurabi, que era de um rei babilônico de 1792 a.C. A gente já vê que essas punições, né, com a lei de Tailão, depois Moisés, olho por olho, dente por dente, ela já existia há muito tempo. E hoje a gente vê que a pena de morte, ela está cada vez mais se restringindo a poucos países e em poucas situações, né, que ela é realmente colocada, porque se entende que ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Aí Jesus revela essa verdade de forma mais cristalina, lembrando a lei de ação e reação. Quem com espada fere, com espada será ferido, e recomenda amar o inimigo, o amor raciocinado, não ter nenhum sentimento de rancor, de ódio, de desejo ou de desejo de vingança. Jesus, com a sua espada da paz, promove a justiça divina na sua perfeição amorosa, eliminando a pena de morte, a destruição desnecessária, porque a morte não existe. A gente não tem que realmente provocar isso, né? E aí, para finalizar, ele ainda fala, né? Então, destruído o corpo físico do malfeitor, ele continuará vivo. Então, a pena de morte, na verdade, ela não cumpre a função dentro das leis espirituais, porque o espírito continua. E aí esse espírito, ele pode ficar ainda mais raivoso, mais rancoroso por ter passado por aquilo e perseguir os envolvidos sobre essa pena de morte, né? O criminoso é um doente, a gente tem que pensar nisso. Ele é um doente não só social, mas ele é um doente moral. Ele está com a ausência das leis divinas dentro dele. Então, ele é a pessoa que mais necessita de ajuda, e normalmente é a pessoa que é menos ajudada. Ela só é julgada, né? Então, precisa desse remédio espiritual para que promova arrependimento, e somente as leis de Deus são perfeitas. Julgar equivale a tomar o lugar de Deus. Então, a gente percebe, inclusive nas mesas mediúnicas, quantos espíritos sofredores que vêm. Espíritos criminosos, que mataram ou que fizeram coisas ruins. E se ele chegasse pra gente, a gente começasse a julgá-lo com o nosso crivo, a gente não estaria ajudando ele. Mas quando você começa a tratá-lo com amorosidade, você começa a falar de Jesus, do amor, do perdão, o quanto a gente resgata de verdade esse espírito, né? E dá uma chance para ele de evoluir, de aceitar ajuda e evoluir. A justiça humana não escapará da justiça divina, que dará a oportunidade de reencarnar entre aqueles que ele prejudicou e reparar o mal que ele tenha feito. Tá bom? Então a gente começa a ver que todas essas leis, elas funcionam assim perfeitamente, né? Porque ainda tem a lei da justiça também, que a gente ainda vai estudar nas próximas aulas. Tá bom? Desse ponto de vista da lei da destruição, quando alguém vem destruir o seu, né, que aí está falando, né, alguém vem destruir o seu universo, o seu meio, e você não ter esse crivo da justiça no sentido de querer revidar com a vingança, né, com o mal. No nosso dia a dia, por exemplo, lá no meu serviço lá, o cliente abusa da minha boa vontade e faz umas coisas que me prejudica. Ele me prejudica, ele faz coisas com má fé, com vontade para me prejudicar, né? E aí eu preciso ter uma paciência, né? Colocar na prática essa visão aí que a gente acabou de ler, eu entender que ele não está fazendo um negócio certo, eu tenho essa consciência, mas eu não preciso me revoltar,
cuspir Se fogo. vingar, Abaixo a cabeça, faço o que ele está pedindo. Eu posso pensar assim, ó, eu posso ter feito algum mal para ele na outra vida. Se não foi, eu vou receber um merecimento futuro. Se eu não mereço estar passando por isso, futuramente eu vou ter o meu merecimento por ter tido essa paciência, né? Então, se eu querer revidar com a vingança, com o fogo da mesma proporção, eu não vou ter merecimento nenhum. Eu só vou estar me apagando, desafogando o meu sapo, vamos dizer. Ah, tá um sapo aqui na garganta, eu querendo falar um monte pro cara. Engole o sapinho. Depois, se você tiver merecimento, provavelmente você vai ter um merecimento, uma recompensa por ter engolido esse sapo. Então, toda vez que alguém vem prejudicar o nosso universo, a nossa vida, ver nos ofender, a gente pensar que a gente tem que engolir isso de uma certa forma e seguir em frente e ter a confiança em Deus, a confiança no pós-túmulo, tudo, que a gente vai ser ouvido depois, vai ser justo, vai ser a justiça divina. E aí a gente consegue passar por essas situações sem querer revidar, né? E acaba sem trazendo uma querer, paz. sem Porque, contrair débitos, né? e me traz uma paz, porque eu tenho certeza que não estou fazendo mal. É que nem o Chico Sim, falou, é melhor eu ser prejudicado do que saber que eu prejudiquei alguém, né? Então, sim. quando a gente é prejudicado, vamos ficar com a consciência livre, porque a gente não está perdendo nada com isso. Pode parecer que está perdendo no momento. Mas se a gente ficar na boa, vai passar, e aí depois a consciência do outro que vai pesar, a nossa vai ficar limpa, né? Pensando a longo prazo, essa destruição, né? A longo prazo isso é insignificante para tanto de encarnação que a gente tem. Então, uma coisinha a mais, R$ 2 ali, R$ 2 aqui, não faz muita diferença. A gente precisa ter a bendita sabedoria, né? Para lidar com essas situações aí e realmente não desejar o mal, não fazer o mal. E às vezes, quando acontece alguma coisa comigo, eu fico pensando, eu falo, vai saber se eu não fiz alguma coisa para essa pessoa na outra vida, né? Como nada é por acaso. Mas se eu não fiz também, eu falo, esse eu não levo para a próxima. Não, e são coisas do nosso pequeno dia a dia, Josi, não precisa nem ser grandes coisas. Eu vi outro dia um vídeo de uma pessoa falando, não sei se vocês viram, estava circulando acho que no Instagram, que ele narrava que ele estava no aeroporto, o cara lá estava no aeroporto e ia comprar lá o cafezinho com o pão de queijo, o cafezinho custava R$ 15, né, porque no aeroporto você deixa a roupa para você comprar alguma coisa. E a mulher demorando para atender, atendendo mal, né, não vinha, aí ele falou assim, pô, já vou pagar R$ 15 num cafezinho e ainda ser mal atendido, era o que estava dentro dele. E aí ele quis mudar essa abordagem e falou para a moça, falou, olha, eu acho que você deve estar com um dia difícil, eu não sei se você está começando o seu turno, ou se você está terminando, e ele se mostrou tão gentil com ela, que no fim ela se desmontou, né, por quê? Porque a gente quer ser atendido, mas a gente não quer atender, né, a gente atender no sentido de se colocar no lugar do outro. Então, a gente não sabe o outro que de repente você deu uma fechada sem querer, que você não enxergou, sei lá, e o outro te xingou de um jeito que você fala, meu, que desnecessário, né, mas você não sabe o que ele está passando naquele momento para ele estar com tanta raiva e nervosismo dentro dele, né. Então, é isso que a gente sempre tem que pensar, né, e pensar que não é pra gente, né, é ele que está com tudo aquilo, que é o que o Wagner falou. Antes eu ser prejudicado do que prejudicar. Então, antes que guspam em mim essa raiva do que eu cuspir essa raiva em alguém, né? Eu acho que é isso, mas assim, é autoconhecimento isso, né? E você começar a entender que aquilo não te pertence, né? Pertence ao outro. Muitas vezes isso é confundido com gente boba, né? As pessoas acham que é bobo você engolir sapo, né? Eu achava que meu pai era bobo quando ele tinha lá a fábrica dele lá e o rapaz pediu, pelo amor de Deus, arruma um emprego, meu pai não precisava de funcionário lá. Aí veio o pai, veio o vô, veio todo mundo pedir emprego pro rapaz, meu pai deu emprego pro rapaz. Aí a empresa do meu pai faliu, aí teve que dispensar todo mundo. Aí naquela época lá, não tem documentação nenhuma. Pagou lá tudo que o cara tem direito, tchau. Aí depois de um tempo veio o oficial de justiça, o caramba quatro lá, meteram o processo no meu pai, pediram, falou que ele não tinha pagado nada.
E ele teve que pagar tudo de novo pro cara, tudo. E aí meu pai passava na rua, o pessoal virava a cara pro meu pai, né? O pessoal que foi lá pedir ajuda lá virava a cara, ficava, sei lá, claro, com vergonha e tal. E eu olhei aquilo ali e falei por tantos anos, nossa, como meu pai é bobo, como meu pai é bobo. Aí depois a gente faz, não, na verdade, bobo foi o cara que fez tudo isso com ele, né? Meu pai foi uma pessoa honesta. Honesto, é. E que a gente deve se orgulhar, não chamar ele de bobo. Não é verdade? Te entendo, Wagner. Então, quando a gente vê Tenho, alguém tendo tenho uma trabalhado atitude esse nobre, mim. não chama ele de bobo, chama uma pessoa evoluída, pô. É uma pessoa evoluída, à frente do tempo. Aí, Como que a gente fala? Ele é desapegado das coisas materiais, né? Eu pago de novo, não tem problema. Às vezes acontecem situações aqui, eu falo, mãe, eu quero chegar no seu nível de evolução aqui, porque às vezes eu mesmo saio, sabe, com todo o conhecimento que eu já tenho, tudo eu tenho aquele pico, né, de sair, eu falo, opa, vamos retornar ali para, né, para a energia certa. Não é fácil. Não. Aí agora tá aparecendo aí já, né? Já. Trazer a paz. Eu não vim trazer a paz, acho que não tá aparecendo muito, mas eu não vim trazer a paz. Aí aqui é a parte do evangelho. Meio estranho a primeiro momento falar que Jesus não veio trazer a paz, no sentido de, vamos supor que ele veio para realmente modificar, e toda modificação, todo vulcão, toda destruição, que nem a gente viu muito aí, ela veio muitas vezes da forma natural, ela vem para renovar, né? Então Jesus veio trazer conceitos que vai intrigar os dogmas antigos lá das leis mosaicas, aquelas ideias de vários deuses, e tirou as pessoas do conforto dela, da paz dela, de que acha que tá certo a vida do jeito que tá. Não, veio para modificar, veio para mudar tudo o que tá, né? Então, para toda modificação, né, a gente sai desse estado de conforto e, e vive um estado de desconforto para poder ter essa modificação. A modificação não é confortável, né? Como tudo na nossa vida. Aí não vim trazer a paz, Jesus desperta o sentimento ao ensinar a lei do amor, contendo todas as leis de Deus. Uso de expressões fortes como não vim trazer a paz, porém a divisão indica o grau evolutivo do povo hebreu monoteísta. Mas preso às leis humanas, travestidas de divinas por Moisés, numa sociedade que iniciava o avanço da razão do raciocínio abstrato. Essa divisão, aqui está falando do povo hebreu, que ele tinha uma visão de que existia um Deus, que era um povo mais à frente da época, que lá era muito comum acreditar em vários deuses, né? E aí ele veio para revolucionar essa lei de Moisés, que a população naquela época já estava tendo esses indícios aí de um raciocínio, de uma visão um pouco mais evoluída comparada à época de Moisés lá. Então a humanidade já estava mais preparada para ouvir o amor que Jesus tinha para dizer, né? A aparente destruição como uma divisão seria justamente eliminar o orgulho do fariseu, a incredulidade do saduceu, sacerdotes que disputavam o poder religioso hebreu. A destruição é do orgulho para a implantação do amor ao próximo. E com a ideia mais revolucionária, mais louca da época, que era amar o inimigo. Provocou forte reação que culminou no drama do Calvário e nos círculos romanos politeístas. Então, você falar que tem que amar o inimigo, até nos dias de hoje, é algo que causa um alvoroço. Que nem alguém vem falar mal de uma pessoa, de um amigo, de um parente, de um familiar, falar que eu odeio essa pessoa. Aí você fala para você, não, mas não é assim que você tem que tratar ela, você tem que aprender a amar ela. Aí até hoje você fala isso para alguém, a pessoa, você tem que falar nas entrelinhas. Você não pode falar, ame o seu inimigo, ame o seu amigo, o seu chefe, ame, não sei. Você não pode falar assim diretamente com uma pessoa que está falando mal, senão ela vai cuspir em você também, né? Jogar fogo em você. Aí você tem que falar meio que nas entrelinhas,
para ela entender de que não pode, né, ter essa vingança, essa raiva. E Jesus veio falar isso para o pessoal daquela época que queria matar todo mundo por causa de um pedaço de terra, por causa de alguma coisinha, por causa de R$ 2. E aí falou assim, meu, se o cara fez mal para você, deixa quieto, mano, segue a vida, pô. E as pessoas, não, eu tenho que revidar, eu tenho que pegar o meu pedacinho de volta. Não, não, segue a vida, segue a vida. E as pessoas falaram, então, vamos ver como que é seguir essa vida, né? Aí aqui a gente vai seguir no texto. Aí toda ideia nova causa uma revolução, né? Causa um desconforto. Todo, né? Sai da zona de conforto, causa essa revolução. É muito ruim, né? Tomar banho em água gelada, mas às vezes é importante. E quando está fundada na verdade, nada impedirá a sua expansão. A morte de Jesus e seus seguidores não foram suficientes para impedir a força modificadora dessa verdade trazida pelo Mestre. Jesus é um Mestre Supremo, né? Então, seja do lado sentimental, da moral, intelectual, ele está muito à frente, né? E a mesma coisa de chegar um cara lá em 1920, 1800 e tarará, lá depois que inventaram o telefone, lá, um cara muito inteligente, e falar que daqui a pouco a gente vai estar mandando mensagem, logo mais no futuro a gente vai estar mandando mensagem instantaneamente com um aparelho na mão, mandando uma foto, congelar o tempo e vai mandar para a pessoa no mesmo instante. Todo mundo vai achar que esse cara é louco, falar que tá absurdo o que ele está falando aqui, falar que a Terra é redonda. O Da Vinci lá que desenhou o helicóptero lá em 1500, o cara é doido. Ele está à frente do tempo. E o que é mais engraçado é que quando se diz a verdade, ela é infinita, ela é onipresente em todos os estados da humanidade. Então a fala de Jesus, amar o próximo como a si mesmo, ela vale para o tempo de Jesus, vale para hoje, vale para o planeta lá em Júpiter, lá na outra galáxia. Se falar essa mesma coisa, vai servir para eles também. Ou seja, é a verdade. A verdade ela é inabalável, ela é infinita, ela atinge a todos e todos os tempos. Então, o que Jesus disse ali, nada nunca vai mudar, é natural, né? E aí, que nem o negócio lá, os desenhos lá do Da Vinci lá. Todo mundo acha doido, mas aquilo ali é da natureza, ele soube fazer de uma forma, né, intelectual dele lá, o desenho do helicóptero, e é inabalável. Uma vez o homem fez o helicóptero, depois de muito tempo, mas fez. É a verdade. E a mentira não, a mentira tem uma perna curta, logo mais o pessoal descobre ela e ela vai se dissipar na história, né? Não serve para nada. A sua força modificou Roma, mas ao misturar poder político e religioso, novamente o homem volta a colocar seus interesses acima da verdade evangélica. Começa a luta interna dos cristãos pelo poder religioso. Mesmo após a Idade Média, quando o plano superior da espiritualidade envia espíritos missionários para promover a reforma do pensamento religioso e intelectual, surge o jesuitismo com as suas torturas e fogueiras tentando resistir à implantação da lei de amor. E como a gente já sabe, começou tudo bonitinho ali, né? Realmente o cristianismo modificou Roma, né? Roma até caiu, aí teve lá o rei lá, falando sobre essa verdade de Jesus. Ele falou essa verdade, né, do cristianismo, veio o cristianismo, tudo, e só 300 anos depois que um rei lá de Roma, lá o Constantino, que foi batizado, ele aprovou a Igreja Católica lá em Roma, 300 anos depois, né? E aí surgiu a Igreja Católica e depois de um tempo começou até essa contaminação de interesses próprios, né? Alguns querem ter vamos colocar essa lei aqui para eu ter um benefício ali, um controle ali e aqui. E as coisas foram tomando um rumo que não é a lei do amor, né? E aí, mais adiante, vai vir o espiritismo, né? Então, dessa lei do cristianismo veio o fanatismo, queimando as pessoas na fogueira e tudo. E aí veio, as pessoas se distanciaram da razão, né? Elas começaram a agir com impulsão, com aqueles dogmas antigos, com aquele fanatismo de que você não está lavando a mão, você está estudando a ciência, então você é uma bruxa, vamos queimar você. Então as pessoas criaram uma paranoia muito louca da realidade, da razão, e estava muito ligada, aflorada essa religião.
Aí, com o avanço da ciência, no século seguinte, promove a destruição dos dogmas e do poder absoluto da igreja e reinados. Vamos dizer assim, a Revolução Francesa, né? Na luta entre a verdade e o fanatismo, surge o incrédulo e o materialismo. Porque foi, né, de um extremo para o outro, né? A pessoa, de repente, acreditava em muita coisa mágica, em coisas, em fanatismo lá, da religioso, e, de repente, a população criou uma repulsa com isso e virou um extremo materialista, uma pessoa que só acredita naquela lei newtoniana, né, que só acredita que está aqui na Terra, o que é material, não existe sentimento, não existe nada disso, é só coisa ferro com ferro aqui. Aí o plano superior da espiritualidade programa a vinda do Consolador prometido por Jesus, a doutrina espírita retoma a lei do amor e restaura a necessidade de uma mudança interior. Aí eu, assim, nessa visão macro, assim, eu entendo que o Espiritismo vem resgatar essa fé raciocinada, né? Porque acho é uma das poucas religiões, assim, uma das religiões que prega a ciência, né? Como um pilar dela, que prega a fé raciocinada. Isso para mim é muito cativante, assim, sabe? Até para os próprios ateus, né? Porque os ateus têm uma visão muito preconceituosa da religião, pelo fanatismo, mas quando você fala para um ateu que a gente que foge desse fanatismo e tenta pensar de uma forma raciocinada, né? A gente pensa que isso faz muito sentido, né? Por exemplo, amar o próximo como a si mesmo. Você pode falar para um ateu, o ateu fala, não, eu concordo com isso. Mas esse fanatismo aí, tal, loucão lá, eu não concordo não. O ateu tem até razão, não faz sentido a gente ter essa doideira. A gente tem que ter um raciocínio, né? Porque a gente é um ser inteligente. Então eu acredito que o Espiritismo vem trazer uma explicação desses dois pontos, né? O amor, explicar o mundo dos espíritos, que realmente ele faz parte do mundo físico de uma forma muito sutil, que ele sempre foi presente, e ele também respeita as leis físicas, científicas, e traz esses dois universos para próximos de novo, né? Eles estão, né? Eu acho que na Revolução Francesa eles se distanciaram e hoje em dia estão se encontrando, tanto que a ciência estuda a fé, estuda o poder da modificação da fé, da água benta, e entre outros casos aí que a gente vê, a ciência não tendo aquele preconceito que tinha antigamente em relação à fé, à religião, de uma forma. É que nem o médico fala, a ciência fala que felicidade é um bom remédio para o câncer. Mas é muito subjetivo isso, né, para ser uma ciência, né? Então eles sabem que a felicidade traz um benefício, o ódio traz um malefício para a nossa saúde, de uma forma muito indireta. E são coisas tão intangíveis, né? E a ciência classifica isso como algo que faz parte do nosso físico. O amor, a bondade, o ódio, esses sentimentos faz parte da nossa condição física. A ciência reconhece isso. Então, é muito louco isso. É muito legal saber que isso se encontra, né? Está se encontrando, né? Sim, com certeza. E aqui no último slide, a mudança agora está concentrada no indivíduo, modificando seu modo de ver o mundo, tornando-se fraterno, bondoso, solidário com seus irmãos espirituais, compreendendo que sua família é a humanidade, que as dificuldades de hoje mostram a necessidade dessa renovação interior, essa destruição do egoísmo, né? Esse não trazer a paz é trazer a modificação, que nem eu disse, né? Sair a gente da zona do conforto. Que nem eu estava falando do meu cliente lá que me fez mal. E é muito angustiante, é difícil. Parece que tem um conflito interno em mim em relação aos sentimentos, que é essa destruição, essa falta de paz, né? Que eu não reajo daquela forma instintiva, normal, que eu sempre agia. Eu tenho que conflitar eu mesmo para poder modificar a minha conduta. Então isso me tira do sossego, me tira da paz. Toda vez que a gente quer melhorar alguma coisa, a gente tem um conflito com nós mesmos. A gente não fica em paz, né? A gente, preciso melhorar, eu preciso parar de fazer fofoca. Mano, mas é tão difícil, eu sou tão acostumado a fazer isso. Então tira a gente da paz mesmo. Realmente é uma destruição, se a gente for pensar
destruir um costume nosso, né? E é muito difícil. Aí aqui vai semeando um futuro feliz, evangelizando o indivíduo, evangelizando se a família regenerada está, a sociedade estará a caminho de sua purificação, reabilitando simultaneamente a vida do mundo. Aí eu entendo que nós fazendo a nossa parte, que nem aquele exemplo do cachorro, né, que tratava ele na corrente, e agora o cachorro dorme com a gente em casa, come ração super premium. Isso não é uma visão minha, nem só da Carla, é uma evolução coletiva, né, humana. Então não foi só a Carla que começou a pensar isso, a humanidade em geral começou a evoluir, a olhar os cachorros, os animais de uma outra forma. E aí o que está dizendo é exatamente isso. Coletivamente, né, cada um com sua individualidade, né, a gente vai evoluindo junto e vai fazer um mundo melhor, né? Simultaneamente, né? Vai se purificando. Então, o mundo nos reserva um futuro melhor. Apesar de toda a destruição, ela é para o nosso bem. Aí está a biografia. Eu acho que é isso mesmo. Acho que eu falei muito rápido. Se alguém quiser fazer um comentário. Eu acho que é isso mesmo, Wagner. Eu acho que é esse complemento. Eu acho que quanto mais a gente se aproxima das leis, mais paz a gente tem. Essa é que é a verdade, né? Então, quando fala que, né, que não veio destruir, mas trazer, eu acho que é destruir no sentido de que queria destruir os costumes e os modos anteriores para que pudesse trazer a paz. Né, e a gente percebe que quanto mais a gente se aproxima dessas leis, né, divinas, de fato, mais sereno e mais em paz a gente fica. E a gente percebe isso na evolução nossa aqui dentro da casa, dentro dos cursos, o quanto a gente já vai mudando e tendo mais paz. E aí é o que o Murilo falou no chat, né, que ele citou, que parece que está tudo errado, mas no fim a gente sabe que está tudo bem. Por quê? Porque a gente já tem essa fé estabelecida dentro da gente. Né? Então a gente sabe que vai ficar tudo bem. Então a gente já não se desespera tanto como a gente se desesperava antes, né? Acho que essa é a mensagem importante. Ou se a gente cai num desespero, desculpa, Wagner, eu acho que a gente acaba voltando, né? Tendo a consciência assim, mais rápido. Aquele momento de revolta, de indignação, de insatisfação, assim, dependendo do momento ali que a gente está passando, né, a gente acaba caindo, assim, né, tendo a consciência e se equilibrando novamente, porque não, precisa disso, né, vamos passar por isso, procurar passar da melhor forma possível, porque sabe que o melhor tá vindo, né, a gente precisa passar por isso para o melhor chegar. Sim, precisa destruir o antigo para o novo vir. Isso. É que nem reformar um banheiro, né? Alguém já reformou um banheiro dentro de casa? Terror que é. Quebrar azulejo, aquela barulheira. Você me fala. Quebrando cano, arrancando, aí você tem que usar o banheiro, aquele pó, aquela sujeira, nossa, aquela bagunça toda. Aí eu acho que a gente está num ponto que a gente sabe que a gente está reformando, né? Que nem você está para algo melhor. Aí, uma pessoa que não sabe, ela vai começar a querer brigar com a reforma que está sendo feita, porque era para o bem, né? O banheiro melhor depois. Aí, depois que o banheiro ficar pronto, você fala, meu, que gostoso, deu um mau trabalho, foi horrível a situação, mas valeu a pena, porque o banheiro agora está maravilhoso. Então, a gente, às vezes, está no meio dessa reforma e a gente tem que só lembrar de que faz parte do plano essa reforma, que ela vai ter um final feliz, né? Não vai ficar reformando sempre, vai ter um... Não, que eu acho que é o mundo da regeneração, né? Que é realmente essa pausa, finalmente, para a gente poder curtir esse banheiro novo. Agora, banheiro reformado. Esse pó, essa terra não vai ficar aí para a vida toda. Não. Murilo, abriu a câmera, tudo bem? Chegou em casa. Agora, Que bom. Bom, e aí eu acho que no final aí o importante é a gente sempre tentar fazer a nossa parte, né? E a gente tentar fazer o que a gente acha que é o certo. Né? Independente se tá dando tudo ruim, se a gente seguir ali, não, meu, é isso aqui, vamos tentar fazer tudo certo, eu vou fazer a minha parte, mesmo que
meu chefe está Os outros não façam, né? explorando, pedindo para que eu faça outra coisa, a gente tem a obrigação de orientar, de falar, ó, o caminho certo é esse, vamos fazer é isso, né? A gente tem a nossa consciência de que se a gente fazendo a nossa parte, né, aí aos pouquinhos as coisas aí vão progredindo, vão melhorando. Porque no Sim, final tudo é aprendizado também. tudo Isso aí. aprendizado. É isso aí. Olha, a Salete mandou uma mensagem no grupo, não sei se vocês viram, para a gente fazer uma vibração, né? Nas vibrações pedidas pelos mentores. Então, acho que agora, para o encerramento, se ninguém tiver mais dúvida ou alguma colocação, a gente podia fazer, mas eu acho que não tem necessidade de ler o Evangelho, né, Wagner? O que vocês acham? Não, só a vibração mesmo, acho que senão vai Acho misturar que os só assuntos. vibração. Porque a gente também já leu uma parte do Evangelho, que é a sua Não, parte, exatamente. né? E o Josi, eu falei errado, as leis morais, elas estão no livro dos Espíritos, eu acho que na hora eu falei no Evangelho. As leis morais, elas estão na segunda parte do livro dos Espíritos. Acho que a primeira parte fala do mundo espiritual, né, das coisas do mundo espiritual. Se não me engano, a segunda parte do livro dos Espíritos é que fala sobre as leis morais. Mas aí você dá uma olhada no índice, porque aí lá vai explicar direitinho todas elas. E aí no Evangelho você vai encontrar o complemento só, né? Então, que nem o que foi lido ontem no cristão, né? Aí lá é o exercício dessas leis morais, como que a gente deve exercitar. Tá bom. Obrigada. Tá bom? Então, vamos lá? Então, vamos pensar no cristão, todo mundo agora. Pode falar, colocar na oração também a Bárbara, que ela vai fazer a cirurgia. Eu falei para ela aqui, ó. Quando que ela vai fazer? Terça-feira. Terça? Isso. Do rim? Hã? É É a do rim? Bárbara do Rim, aqui, que vai no cristão. Ela falou que vai fazer uma cirurgia terça-feira. A Bárbara é do básico 1 da Ana. Isso. Tá, deve ser dos rins, que o problema dela é renal, né? Ou sei lá. Bom, mas enfim, então vamos lá. Então vamos fechar nossos olhos. Imaginarmos uma grande luz saindo do nosso coração, um feixe de luz bem grande, indo em direção ao cristão. Todos os mentores da casa espírita, dos trabalhos, possam receber todo esse nosso fluxo energético de amor. Nós possamos emanar boas vibrações. Para que o trabalho aos assistidos possa ser fortalecido. E vamos pedir pela Bárbara agora, imaginarmos um grande círculo em volta dela, ela sentada ao meio. Nós com as impostações das mãos sobre ela, que ela possa receber todas as vibrações necessárias para realizar uma boa cirurgia, se livrar de todas essas dores, pensamentos ruins, que ela possa caminhar livre em seus propósitos dessa encarnação. Senhor Deus, Jesus, que não desampara ninguém, coloque a sua mão sobre essa nossa irmã, sobre os médicos, para que possam tomar as melhores decisões no momento da cirurgia, que seu corpo físico reaja de forma positiva às intervenções. Coloque a sua mão sobre o cristão que sempre lá está, mas que nesse momento possa ajudar os mentores da casa a realizarem um grande trabalho de assistência espiritual que lá existe.
Obrigada, Jesus, nosso Pai, por esta aula, esse reencontro. Tudo transcorreu bem, todos puderam comparecer. Que a sua mão também se estenda sobre a cabeça de cada um, abençoando o seu lar, seu ambiente de trabalho, as suas vidas, as suas famílias. Que a sua mão sempre seja sentida em nosso ombro, e que nos lembremos que nunca estamos sozinhos. E que tenhamos coragem de destruir o antigo dentro de nós, para que possamos abrir espaço para o novo e nos tornarmos cada dia pessoas melhores. Os nossos preconceitos, ideias passadas e rígidas possam ser abandonadas. Para que a ideia do novo, do planeta em regeneração, que ele possa vir como uma forte luz para todos nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja, salve Jesus, e graças a Deus.